Quanto mais eu me coloco em situações desconfortáveis, em situações que exigem esforço e resistência física e mental da minha parte, cada vez mais que eu realizo esse tipo de tarefa, eu me sinto realizado, eu me sinto feliz. Como ser humano, a gente descobrir que a gente é capaz de realizar essas tarefas, por mais difíceis que elas sejam, é gratificante quando a gente realiza esse tipo de tarefa. Por isso hoje eu vim conversar com vocês sobre a zona de conforto e para você entender o quanto a zona de conforto te controla hoje e como você pode fazer para não deixar que ela te impeça de realizar os seus objetivos. Eu me chamo Patrick Caio e todo domingo, 7 horas da noite, eu trago um vídeo aqui no YouTube sobre desenvolvimento pessoal para vocês. Então, para tornar um momento recíproco, se inscreve aqui no canal, deixa o like, me segue no Instagram, @opatrickcaio, e todo domingo à noite você tem um compromisso aqui comigo para melhorar você, seja profissional, seja pessoal. E quando você entende como a zona de conforto funciona, você começa a viver a sua vida de acordo com os seus termos, não com o dela. Porque quando a gente não conhece, quando a gente não estuda sobre a zona de conforto, a gente não imagina o controle que ela tem sobre a gente. E se você for parar para pensar, o poder que ela tem sobre a gente atualmente, quando você não se expõe a tarefas desconfortáveis, é imenso. Já parou para pensar o falar em público, por exemplo? Comigo um grande exemplo é o falar em público. Eu sempre tive medo de falar em público e eu sempre dava as desculpas para não falar em público. E essa é uma coisa da zona de conforto te impedindo. Então, para e pensa, todas as tarefas que você acaba jogando uma desculpinha ou que você usa algum motivo para não realizá-las porque elas exigem um esforço da sua parte. Realizar exercício físico, ir para academia, fazer dieta, estudar, ler um livro, falar em público, empreender. Todas essas tarefas que você acaba jogando para frente, você acaba postergando, procrastinando, são tarefas fora da sua zona de conforto e elas acabam impactando a sua vida. Existem dois tipos de tarefa que você realiza. Existem as tarefas que estão dentro da zona de conforto. Essas tarefas são fáceis de você realizar, são confortáveis. Elas exigem pouco ou quase nenhum esforço físico e mental da sua parte. Um grande exemplo é você ficar no celular, deitado no sofá, mexendo, deslizando, vendo reels, vendo vídeos rápidos. Você ficar deitado no sofá assistindo TV, vendo Netflix. Você ficar jogando, um grande exemplo você viu na thumb do vídeo, você ficar jogando videogame. São tarefas que estão dentro da sua zona de conforto. Elas não exigem esforço da sua parte. Para você é super tranquilo você ficar ali jogando videogame, você ficar ali assistindo TV. E existem as tarefas fora da zona de conforto, que são tarefas que vão exigir de você uma resistência mental e física. São tarefas desconfortáveis. Um grande exemplo é a corrida. Para você vai exigir um grande esforço mental e físico da sua parte você sair para correr 5, para correr 10 km ou para correr 1 km para você. Pode ser muito complicado até você sair, muitas vezes está frio, está isso, está aquilo. É uma tarefa que exige desconforto da sua parte e exige você ter essa resistência mental e física para realizá-la. Então você percebe que quanto mais longe da zona de conforto essa tarefa é, mais resistência ela exige. Só que quando você vai ver os objetivos que você quer atingir, boa parte das tarefas que você tem que realizar são tarefas que te põem em desconforto, que exigem resistência da sua parte. E aí qual o problema de você não buscar realizar essas tarefas, de você não buscar sair da zona de conforto frequentemente? Cada vez que você corre dessa tarefa, então o exemplo do falar em público, que comigo aconteceu bastante, cada vez que você corre de falar em público, que você não faz isso, você não se coloca numa situação desconfortável, você vai distanciando a zona de conforto dessa tarefa, então cada vez mais você fica longe de poder realizar essa tarefa. E qual o problema disso? Chega uma hora em que você meio que atrofia, sabe? Então, chega uma hora que você vai postergando tanto, que você vai procrastinando tanto de falar em público, que chega uma hora que para você falar em público é um monstro de 7 cabeças. Então, chega uma hora que você fica postergando tanto ir para academia, tanto a realizar exercício físico, que para você é um monstro de 7 cabeças. Você se pegar, ir para academia e treinar. Você ler um livro, você fica correndo tanto dessa leitura que chega uma hora que para você é impossível você pegar um livro, abrir e ler 5, 10 páginas. E é por isso que eu falo que você
tem que se colocar nessas situações desconfortáveis, porque senão você vai atrofiando quase que completamente. Se você ficar só no Netflix, só no assistindo TV, só no vendo Reels, só no jogando videogame, pra você vai se distanciando cada vez mais de ler um livro, de ir correr, de ir pra academia. Você vai correndo dessas situações desconfortáveis. E aí você faz o questionamento: quais são os objetivos que você quer atingir hoje? Esses objetivos têm tarefas que são fora da zona de conforto. Então, se você vai distanciando dessas tarefas fora da zona de conforto, como é que você vai realizar os seus objetivos? Seu objetivo é ter um físico legal, vamos usar de exemplo, você quer ter um shape legal ali, saudável. O fazer dieta, o fazer exercício, o fazer cardio, vai ficando longe para você, porque você acostumou com a zona de conforto, você acostumou ali não assistir Netflix, não ficar vendo TV, não ficar vendo Reels, não ficar jogando videogame, percebe? E aí é ruim, você fica cada vez mais longe dos seus objetivos se você só te permite realizar tarefas que são confortáveis para você. Você vai atrofiando, você vai ficando pequeno, você vai ficando cada vez mais longe dos seus objetivos porque você não te permite, você não abre a sua zona para conseguir realizar tarefas desconfortáveis. E aí a gente tem um problema aqui, né? E aí como é que a gente busca essa solução? Como é que a gente aprende a gostar, né? Como é que a gente consegue quebrar essa zona de conforto para conseguir realizar essas tarefas desconfortáveis para atingir os nossos objetivos? Uma coisa muito importante de você fazer, né, para fugir disso, é você começar a ver as tarefas fora da zona de conforto não como obstáculos para você. Aquela tarefa do fazer dieta, do ir para academia, do ler um livro, do falar em público, não pode ser um obstáculo para você, e sim algo que te melhore, e sim algo que vai te levar à evolução como ser humano, como eu falei lá no começo do vídeo. E conforme você vai tendo esse pensamento, você vai jogando essas tarefas não como um obstáculo, e sim como algo bom, você vai fazendo essa zona de conforto degradar, ela desaparecer. E o que acontece quando essa zona de conforto desaparece? E aí a zona de conforto desaparece, você começa a ter uma zona de evolução. Eu chamo zona de evolução porque para você não tem mais diferença se uma tarefa te exige você estar em uma situação desconfortável ou não. Você vive a sua vida baseado nos seus objetivos. E é nessa zona de evolução que você consegue realizar os seus objetivos. Por quê? Porque para você não tem mais distinção, para você não é mais trabalhoso, não é mais desconfortável. E se é desconfortável para você, não faz diferença, eu vou fazer. Se para mim é complicado falar em público, não importa, eu vou lá e falo em público. Se para mim é complicado ir para academia, ler um livro, fazer dieta, não tem problema, eu tenho que fazer. E quando você começa a ter essa solução, entende? Você começa a aplicar isso, não ver as tarefas como um obstáculo, você quebra essa zona. E aí você fica numa zona de evolução. E é nessa zona que você consegue realizar as suas metas e seus objetivos. Porque você não se impede mais, não tem como você atrofiar. Para você expande aquilo ali, entende? Para você não faz diferença. Se tiver que fazer dieta, eu vou. Se tiver que fazer exercício, eu vou. E é nessa zona que você consegue realizar os seus objetivos. E aí você vai fazer essa analogia para... Você deve assistir várias frases, vários vídeos motivacionais. E quando você vai prestar atenção, é basicamente isso que as pessoas bem-sucedidas que você acompanha ou acompanha falam. O David Goggins, por exemplo, que é um cara que eu acompanho muito, ele fala, você tem que comer do mesmo, você tem que se botar frequentemente fora da zona de conforto, você tem que realizar essas tarefas. E é basicamente isso. Você sair da zona de conforto, você expande. E você vira numa zona de evolução, que para você não importa mais se está com medo, se é desconfortável, você realiza essa tarefa, percebe? Então essa analogia é para você entender que essa zona de evolução é a zona em que você consegue progredir. Por quê? Porque você não deixa mais a zona de conforto te controlar. Você não deixa mais o medo e o desconforto de falar em público, de fazer dieta, de ir para academia, de pegar um livro e ler. Você não deixa mais aquilo te controlar. E aí você vive a vida baseado nos seus termos e não no da zona de conforto. Busque sempre realizar essas tarefas desconfortáveis, porque você vai entrando nessa zona de evolução. E nessa zona de evolução é uma área de blindagem. Por que é uma área de blindagem? Porque você não deixa mais nada te afetar, as circunstâncias não te afetam mais. E é aí que você vira uma pessoa proativa, você vira uma pessoa que realiza, você vira uma pessoa que vai buscar os seus objetivos. Por quê? Porque não importa se é difícil ou não, você vai e faz.
tá complicado, você vai ajeitando ali com o tempo, lógico, com planejamento, buscando ali sempre renovar como fazer essa tarefa da melhor maneira, como isso vai me ajudar. E você quebrar isso é muito importante, como eu disse, porque a partir do momento em que você quebra a zona de conforto e você se torna uma pessoa que está dentro da zona de evolução, você vive a vida baseada nos seus termos, você não deixa mais as circunstâncias te controlarem. Então você para de virar uma pessoa vitimista, sabe? Para você não importa, você é uma pessoa proativa que você vai e realiza os seus objetivos. Se eu te ajudei de alguma maneira, se esse conteúdo te ajudou, eu vou pedir para você se inscrever, comentar aqui embaixo quais temas vocês querem ver para os próximos vídeos. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @patrickcaio, e se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque todo domingo tem conteúdo aqui para vocês.